Olá! Não sei vocês, mas se você é como eu, certamente a culpa faz parte da sua vida. Estava olhando agora para falar um pouquinho sobre isso e eu vi uma coisa muito interessante, que é a culpa também é um sentimento de você descumprir uma norma social. Bom, eu sou Daniela Dutra, vocês estão em mais um episódio de Fractais e hoje a gente vai falar sobre culpa. E eu estou aqui com a Valverde, Ide e Felipe. Tudo bem, meninos? Olá, Dani, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta. O tema de hoje é legal, porque a gente vai falar de culpa e sensação de culpa. Acho que é interessante a gente colocar essa questão, né? Acho que a gente coloca essa É, expressão sensação de culpa, porque muitas vezes ela não tem um objeto localizado, um fato localizado, né? Fala aí, Di. Fala pessoal, tudo bom? Ô Dani, eu gostei muito dessa definição, porque às vezes eu sinto que a minha própria existência já é uma afronta à já gera uma sociedade. culpa. Exatamente. Exato, e vai ser muito bom entrar mais a fundo nesse tema. E aí, galera, tamo... Culpa é um tema legal. A gente pensou em falar nisso nos últimos 5 minutos, mas já tô com muita coisa na cabeça pra falar no podcast. A gente estava na dúvida se ia falar sobre problemas de comunicação, o que tinha a ver já com a dificuldade de a gente decidir o tema de hoje. E aí surgiu a sensação de culpa que certamente está relacionada com essa ressaca, né? Não, perfeito, perfeito. Bom, só sei que eu queria colocar uma outra coisa aqui, que assim, eu sempre, certas coisas que eu, principalmente dessa questão de normas sociais, eu associava a uma culpa católica, né? No meu caso, e não porque eu sou católica, nada disso. Eu fui criada, né, na religião católica, mas hoje em dia é, eu tenho minha própria fé, vamos dizer assim. E simplesmente cada vez que você faz uma coisa esperada da sociedade, que era o que a gente estava falando sobre essa definição, e você não é reconhecida, né, dessa forma, gera essa sensação que eu apelidei de culpa católica e que nada mais tem a ver exatamente com as normas sociais. Aí fez completamente sentido para mim, Idi, você estava falando. Porque eu sempre falava culpa católica, mas não é que é católica. Católica porque nossas normas sociais, principalmente questões de relacionamento e tal, são muito pautadas na religião católica, né? No país que a gente vive. Sim, Então eu gostei de saber isso, deu uma amenizada. Não sei vocês, porque agora, sabendo disso, mais ligado ao espectro, não sei se vou ficar com mais ou menos culpa. olha, eu posso falar que essas definições, eu não sei se elas ajudam ou não. No final, talvez eu sinta um pouco de raiva, assim. Eu acho que quanto mais conhecimento eu tenho sobre algo, mais com raiva tendo a ficar quando as pessoas não têm esse conhecimento e vêm com essas coisas para cima de mim. Então, o exemplo da religião católica é um ótimo exemplo, né? A gente vive o mundo ocidental, acho que majoritariamente é católico, né? E é uma religião inteira baseada na culpa, em que todos nós já nascemos pecadores e a gente tem que pagar pelos nossos pecados, É né? verdade. E justamente a gente nasce nessa dívida, né? A gente nasce numa família e a gente já tem uma dívida para com essa família, né? Porque essa família criou a gente, por aí vai. Sendo que eu lembro não, até hoje eu penso isso e já penso há muito tempo, falo, pô, que dívida eu tenho com a minha família, cara? Eu era uma criança, é uma obrigação, tipo, da humanidade, da civilização cuidar de mim. Isso não tem nada a ver com família. Isso é o básico, sabe? Por que que a gente se sente culpado pelo básico, que é alguém te provir, basicamente, comida e uma casa, né? E afeto e carinho. Mas não, né? Isso é um esforço por parte do outro, em que muitas pessoas, eu posso falar por mim, na nossa vida adulta, a gente fica se culpando o tempo inteiro quando a gente toma as nossas próprias decisões e ignora família, por exemplo. Isso só no âmbito da família, tá? Mas trazendo no âmbito de uma série de regras sociais, eu acho que a pior coisa para mim é quando você tem consciência sobre isso e não sabe o que fazer. Então, quando você tem consciência que você está quebrando uma norma social, você tem um raciocínio lógico por trás da quebra dessa regra social, então você sabe por que você está quebrando ela, e aquilo faz perfeito sentido na sua cabeça,
Porém, por ser uma regra social, a maior parte das pessoas não vai concordar com você, porque senão isso não seria uma regra social. E aí é que vem essa coisa da raiva, Dani. Então, eu nunca sei se saber essas coisas... Na real, eu sei, é sempre bom saber. Eu acabei de descobrir, é bom saber as coisas. Mas vocês estão falando dessa culpa que é como se fosse uma resposta a uma ação nossa, né? Ou uma ação desajeitada, que um desajeito social, uma questão de não correspondência à expectativa, ou qualquer coisa que a gente tenha feito como um fato. Eu ia assim. botar exatamente esse ponto ali, porque, tipo assim, a gente tá falando da culpa, tipo, do universo, uma culpa já pré-definida sobre nós, que aí envolve... Tem muitas pessoas que acreditam em muitas coisas, depende se você segue sobre uma religião católica mais fervorosa, ou qualquer religião específica, tem até culpas sobre quem você é, né? Tipo assim, eu não... O meu perfil, a minha pessoa não bate nessa regra, isso é um problema. Então essa é uma das culpas. A outra culpa, sem mudar de assunto ainda, mas a outra culpa é a sua em relação, não em relação à sociedade, em relação a você mesmo e meio. Por exemplo, você tem uma expectativa sua de chegar em algum lugar, de sucesso ou qualquer coisa, e você não consegue por qualquer motivo. E aí você se sente muito culpado por não conseguir realizar sua própria expectativa sobre si mesmo. E aí tem muita culpa também. Então acho que tem, tipo assim, as motivações da culpa pode vir de muitos lugares. Eu gosto de começar com a católica, porque acho que a gente vive nisso, a gente acaba vivendo inconscientemente regras de sociedade que a gente concorda ou não. Mas eu acho que tem... Eu, no meu caso, sinto muito mais culpa nessa fase da vida específica sobre expectativas que eu criei comigo mesmo e que às vezes nem bate com o que as pessoas estão criando comigo mesmo, do que essas mais gerais de sociedade. Mas Fê, você como judeu sente uma culpa católica? Então, porque o católico e o judaico é igual, né? Tipo, só não é agora porque o nosso país católico é meio antissemita. Então, um pouco mais cedo. Então, assim, eu nem entrar nesse tema que é um tema polêmico, mas é a primeira vez, assim, mais especificamente no Brasil, que, tipo, eu sinto algum medo específico devido a alguns frases e conceitos gerais, assim. Então, tipo assim, é a primeira vez que eu fico preocupado, e eu sou uma pessoa que nem sigo a minha religião, mas tipo assim, muitas vezes eu sou culpado pelo estereótipo que as pessoas têm da minha religião e jogam uma culpa específica em mim sobre coisas que eu não tenho nada a ver. E aí tipo assim, o governo atual, sem entrar nessa parte política, é claramente, tipo, tem uma visão muito clara de opressor versus oprimido, e nesse caso, nesse atual momento, israelitas / judeus são opressores, então a gente é vilão, não importa o que a gente faça. Com papo de genuíno falar que não é pra comprar em coisas de judeu. Então, assim, é uma volta a um passado muito pesado e eu tô carregando uma culpa pesada sobre isso. Então, tipo, é um momento complicado de culpa judaica agora. Então é interessante a gente falar sobre essa questão de religião quando a gente está falando de culpa, porque a gente associa como se fosse uma espécie de legado da religião ou de massa da nossa existência que a religião moldasse, né, e que ela necessitasse disso, inclusive, para funcionar. Eu também fui criado dentro do catolicismo e atribuía, e também usava essa expressão culpa católica, assim, como se fosse uma espécie de maldição dessa religião, assim, e que por um tempo eu também não gostava. Só que eu não entendo isso hoje, assim, eu vejo que a minha sensação de culpa é esse constante estado de alerta, de débito, de falta, é para além disso, assim, faz muitos anos que eu me digo ateu nesse sentido, eu acho que eu sou espiritualizado, mas não me coaduno com nenhuma religião, assim, tenho a minha noção do sagrado que sou assim também. Não bate com as religiões que estão aí. Então também não acho que essa sensação de culpa ainda seja uma herança católica, embora eu já tenha dado esse nome a essa questão. E aí eu prefiro olhar isso de uma outra maneira, pensar que diabos é isso que... Diabos, né, a gente falando nesse sentido. Mas o que é isso que fica constante na nossa existência e que praticamente a gente acorda com essa sensação, assim, estou devendo algo para alguém, estou em falta. Quando eu estudei fenomenologia existencial, né, foi um dos meus hiperfocos aí, logo depois que eu me formei psiquiatra, fui fazer mestrado em fenomenologia, em filosofia, a questão da culpa é uma questão muito importante para o existencialismo. E justamente a gente fala sobre isso, assim, sobre essa questão da falta
E que a culpa, nesse sentido existencial, ela é uma falta para consigo, né? Ela não é uma falta para com o outro, no sentido da culpa do sistema jurídico, por exemplo, quando você negligencia ou faz algum crime, comete alguma coisa contra alguém expressamente, assim. A gente está falando dessa culpa existencial, dessa condição nossa de estarmos sempre em falta conosco, que a gente precisa ir cumprindo a nossa existência à medida que a gente responde a essa falta, e como se a nossa vida inteira fosse movida por, então, essa necessidade de aplacar esse vazio nesse sentido. Então, essa compreensão me fez acolher isso lá atrás e trago isso constantemente, assim, ok, tenho que me fazer as pazes com essa culpa que anda do meu lado, mas ela tá aí, constante. E depois que eu fiz o diagnóstico do autismo, comecei a repassar a vida a partir dessa lente, desse prisma, eu fico pensando como é que eu entendo essa culpa à luz do autismo, assim, e como uma característica que faz parte dele, assim, essa questão desse excesso de revisitação de uma cena, de uma situação que eu viva, de uma fala que eu tenha feito, de uma ação que eu tenha tido. Eu vou ficar o tempo inteiro revisitando aquilo para saber se eu poderia ter feito aquilo de uma outra maneira, se eu fui mais preciso, o melhor naquela situação, naquela circunstância, e esse esforço é um dos esforços que me gasta muita energia na interação social, por exemplo. E que me faz, então, me recolher, porque é uma sensação constante do, puxa, podia ter falado diferente, podia ter agido diferente, podia ter cumprimentado diferente, podia... E não necessariamente eu fui uma pessoa grosseira ou rude ou qualquer coisa assim, é simplesmente uma sensação de que está sempre faltando algo. E conviver com isso é bastante Ale, curioso, no mínimo, né? Fala. duas perguntas, assim, tipo assim, vamos imaginar, tipo assim, a importância da culpa nesse quesito, assim, a gente tá falando muito mais das questões, tipo assim, tem a culpa no quesito motivacional, né, tipo, você acha que você não tá conseguindo fazer alguma coisa e se sente mal por isso pode ser uma motivação para você fazer aquele melhor. Tem a culpa no sentido, tipo, mais controle social da coisa, que, tipo, você é utilizado por outras pessoas para, tipo, um controle social, para que assim seja. Então, assim, eu acho que, dependendo de que ótica você olha, a culpa tem, tipo, objetivos específicos, assim. Parece que ela existe para uma necessidade. Pode ser nós com nós mesmos ou a sociedade com nós mesmos. Uhum, sem dúvida, não, concordo absolutamente, assim, mas por que a gente tem essa consciência constante, tão evidente, tão presente, né? Essa que é a questão, assim, eu acho que isso está relacionado com esse senso de autoexigência que a gente tem muito grande, de autocobrança, de autocrítica, que no fim das contas é sempre essa sensação de estar inadequado, de estar insuficiente, né? Essa sensação de falta é essa insuficiência. Como se a nossa existência tivesse sempre aquém do simples fato de a gente ficar tranquilo com estarmos existindo, basta isso. Não, parece que não basta. Parece que a gente tem que ficar colocando alguma coisa, reparando algo, consertando algo no cotidiano que a gente não sabe o que é. Eu, pelo menos, vivo isso bastante constantemente. Agora, muito em silêncio, assim, eu já fui mais angustiado com isso. Isso fica como uma espécie de pano de fundo, e às vezes quando eu me vejo atuando nesse lugar, eu falo, opa, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo culpado? Por que isso está vindo e tal? E não necessariamente tem um fato que explique isso, ou justifique, ou que me faça, me mova, né, a ter tal ou tal ação. Mas é uma sensação do embaraço, é como se fosse o fundo da tela, assim, é o céu azul constante, é a culpa ali dizendo, tô aqui e tal. Não acho que tem uma resposta para isso que aplaque completamente, que a faça desaparecer, ao contrário, tá sempre constante, a gente dá um tchauzinho para ela, assim. Fala aí, Di. Não, eu acho que é complicado pensar que a gente vai parar de ter culpa, mas quando eu paro pra pensar nessa ideia do por que eu, pelo menos, me sinto culpado comigo mesmo, passa muito por esse lugar da autoexigência e passa muito por um lugar de que se eu não for muito bom no que eu tô fazendo, não vai ter um lugar lá pra mim, porque eu sempre vou ser diferente. Logo, as pessoas só querem aceitar o diferente quando elas veem algo muito positivo naquilo. Se Algo você é que se destaca. extraordinário, né? Uhum. Exato. Você não aceita o diferente só pelo diferente. É como assim, você não vai olhar para uma árvore e ver um fruto que é de uma outra cor e falar, nossa, que legal, ele só tá ali existindo. Não. A gente sempre vai buscar uma razão para a existência daquele fruto. E aí essa razão vai ser ou positiva ou negativa. Ou ele vai ser um defeito naquela árvore, ou ele vai ser o fruto único que está nascendo ali e faz toda a diferença naquilo ali. Eu não sei se essa metáfora fez sentido. Então, Fez super. nesse momento, a culpa me bate aí comigo mesmo. Eu falo, putz, eu não tô me esforçando bastante para comigo mesmo, logo eu vou colher os frutos disso no futuro, e isso não vai ser positivo. Porque se eu não for excepcional nisso,
não vai ter lugar para mim, porque senão não vão conseguir aceitar todo o resto que vem junto. E eu fiquei mó mal de chamar essa outra parte da minha personalidade de resto. Não é resto não, tá? É só outra parte. Só um meme que eu vi hoje na internet dizendo, a pessoa falou assim, eu não entendo essa política de cancelamento, assim, não tem nada na Bíblia sobre isso. Aí alguém responde assim, Deus literalmente expulsou cancelou 2 pessoas por comerem um fruto. Na primeira página. Na primeira página da história. A culpa desses dois aí. A gente tá pagando até hoje, né? Se for analisar por isso. Vocês trouxeram uma coisa sobre culpa e diagnóstico de autismo, e uma coisa que pra mim fica muito clara, a razão pela qual eu remoo tanto a culpa dentro de mim, fico pensando sobre isso, e hoje eu conecto isso com o autismo, que é a questão de uma memória muito forte. Então, tipo, eu lembro de tudo, né? De todos os momentos, muito definidos. E as outras pessoas não lembram. E eu não esqueço, sabe? E não vai embora. E eu posso fazer o que eu quiser, não vai embora. Lembranças, tipo, da época, sei lá, da escola, sabe? De situações que eu agi de uma maneira e todas as pessoas ao meu redor falavam pra mim que era impossível que aquilo teria sido feito de maneira inocente ou não pensada, que é óbvio que eu tinha pensado quando eu fiz aquilo. E eu tenho certeza, até hoje, eu lembro as situações, consigo descrever elas. E é isso que me deixa tão revoltado, assim, sabe? É uma dificuldade de passar por esses momentos. Porque eles vão ficando, e acho que a coisa do autismo entra aí na intensidade disso. Porque a intensidade que a gente lembra das coisas e dos fatos é maior do que na média das pessoas. Logo, se você consegue repassar os momentos que você se sentiu culpado na sua vida de maneira extremamente verídica e clara, isso traz uma dor que te tira da média. E que, às vezes, pode ser extremamente tóxico. Eu vibro muito na culpa. Tanto que... Vibra na culpa é Vibro na maravilhoso. culpa. Não, tanto que, assim, eu tenho vários gatilhos de coisas que eu quero mudar em mim. E Vibro sempre na quando alguém me pede desculpa, eu sempre falo, sem culpa. Sem culpa, não. Sempre... Ah, é, você já falou pra mim. É, eu falo o tempo inteiro isso e virou natural. E é a minha fala, assim. No fundo, eu sei que é meio eu tentando falar pra mim mesmo. Tipo, para de se sentir culpado. Porque quando eu falo isso pra pessoa, é como se eu enxergasse nela. Tipo, para, cara. Sai dessas. Tipo, ninguém precisa te perdoar por nada aqui, sabe? Você só errou. Tá tudo bem. Agora, posso trazer um outro ponto Claro. sobre a culpa? Que eu não sei se eu já falei aqui que um dos filmes que eu mais gostei, assim, mais mexeu comigo, foi o filme do Lars von Trier, Dogville, né, que mostrava um pouco como a sociedade, ao entender... Isso, olha, vamos dizer o seguinte, isso aqui é o residual que eu fiquei do filme que eu vi naquela época, e pode ser que, enfim, depois eu não revi, tá, esse filme, então... Bom, enfim, todo mundo começa a jogar uma culpa, que é inclusive inexistente, em cima da personagem, e isso vai crescendo, a ponto dela ser praticamente alvejada e etc. Então, muitas vezes, eu me vejo nesse lugar e eu vejo as pessoas que na hora que você externaliza uma culpa, você parece que se vulnerabiliza perante a pessoa, as pessoas, enfim, a sociedade, que você está contando aquilo ou vivenciando junto, e a pessoa se sente no direito de te culpar ainda mais. Porque meio que, não sei, eu tenho essa impressão, que você fica mais vulnerável. Abrir o flanco, vou enfiar a faquinha, assim. Né? E aí a pessoa vai enfiar uma faca, qualquer uma, propositalmente ou não, mas a pessoa se acha no direito, porque você já assumiu, então a pessoa acha no direito de te julgar junto com você. E se a gente se julga o tempo todo, isso vem mais pra gente do que, provavelmente, nas pessoas neurotípicas. Você acha, Lê?
Isso que você está trazendo, Dani, me faz pensar numa fala que a gente traz sempre aqui no nosso podcast, que é a questão de apontar o quanto nós, pessoas neurodivergentes, somos mais suscetíveis às relações abusivas. Porque se você se encontra com uma pessoa que tem uma tendência a ficar apontando culpa para os outros, né? O narcisista, ele faz muito isso, né? Ele fica o tempo inteiro acusando o outro do mal que ele está produzindo. Então ele fica fazendo esse jogo de inversão. E faz essa mandracaria com uma pessoa que já tem uma tendência natural a vestir a carapuça da culpa, você junta as duas partes, né, as duas metades ali que precisam para criar um mecanismo abusivo, né? Um que vai ficar o tempo inteiro apontando a culpa do outro, outro que vai ficar o tempo inteiro, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Nessa revisitação que tem a ver com a fala do Id. Concordo também de que a nossa hipermnésia, a nossa hipermemória, ela faz com que a gente fique o tempo inteiro tentando olhar com lupa aquele mini detalhe daquela cena e fica revisitando aquilo. Então a gente pode ficar capturado por esse mecanismo e exatamente por isso ser abusado muito mais comumente do que outras pessoas. Porque é aquela coisa, né? Juntar a fome com a vontade de comer, vamos falar assim. Então, a gente também tem que tomar cuidado em que medida esse senso de culpa que a gente carrega constantemente nos vulnerabiliza nesse lugar. Então, você vê, a gente já fica capturado pela gente mesmo nessa revisitação constante dos nossos atos. A gente fica mais suscetível a ser abusado por outras pessoas. A gente já fica mais oprimido simplesmente pela sociedade ser como é, a gente não se sente adequado nesse construto, assim, né? Então, vocês imaginam como é, assim, eu tô falando, vocês imaginam as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ou quem compartilha com a gente também dessas posições, né, quem vive isso no seu cotidiano, assim, o tempo inteiro tá lidando com esse paredão, assim. Eu não tenho a parte da memória do id, mas a outra parte que eu tenho é da ficar fazendo autoanálise constantemente sobre uma questão até antes. É tipo plano A, plano B, plano C. Então, tipo, o efeito do que eu falei na pessoa e tudo mais. Aí talvez eu tava discutindo sobre um tema específico com um amigo meu, assim. Ela até envolvia religião especificamente. Aí eu tava explicando a minha visão sobre um ponto da religião histórico e algumas dúvidas que eu tinha em si. Aí ele falou, Felipe, eu simplesmente só acredito. Aí eu falo, cara, o seu método é muito mais fácil de ser feliz do que o meu, sabe? E eu falei assim, cara, tá aqui eu, tipo, super pensando tudo, e mesmo que eu chegue numa conclusão depois, o objeto fim, ele ganhou já, tipo, ele simplesmente, cara, eu gosto da história, eu acredito, fim, feliz. O meu não, eu fico lá pensando tudo mais, acho problema, acho solução e tudo mais. Mesmo que eu esteja certo, eu perdi. E aí eu fiquei refletindo muito tempo sobre isso, sabe? Tipo, e às vezes eu tenho uma questão, até em relacionamento e tudo mais. Às vezes eu quero passar uma mensagem e a forma, o momento, ou qualquer coisa, eu consigo ver na pessoa aquilo mais. E eu falo assim, cara, tipo, a mensagem podia estar certa ou estar errada. Tipo, era importante eu falar, não era importante eu falar. Mas gera um efeito na outra pessoa que dura muito tempo. E aí essa questão de culpa tem outro ponto que eu queria colocar aqui, que é muito no meu caso, mais até do da Dani do que o meu, do tipo, depois que eu passo a minha coisa e a pessoa aceitou, ou não aceitou, tipo, eu já tô bem de novo com a pessoa. Eu não é que nem tipo, dormiu, acabou, mas eu não fico com aquela questão por muito tempo. E eu vejo outras pessoas, tipo, com mágoas muito mais profundas. E aí eu fico culpado muito mais tempo. Aí tem aqueles estereótipos masculinos e femininos, né? Que o homem já sai pedindo desculpa, né? Quando dizem que tá errado e a mulher tem mais dificuldade no relacionamento de pedir desculpa rápido, assim. E eu vejo todos meus amigos falando uma coisa parecida sobre isso. Os homens falam assim, a gente pede desculpa até quando ela tá errada, só pra acabar a conversa, sabe? Então, tipo assim, tem um quê... Até eu acho estereotipado, não queria botar esses estereótipos específicos, mas como a gente falou, tipo culpa católica, culpa histórica, definições de estereótipos que acabam definindo um pouco a nossa culpa e como a gente interage. Mas tem uma coisa que você trouxe, a Dani trouxe com o Dogville, que a ideia de que culpa é algo social, né? E que ela se intensifica quanto mais validações daquela sociedade você tem. Certo? E de certa maneira eu sinto que eu tô mais disposto a me sentir culpado justamente por pensar demais sobre um assunto. Porque quando eu penso demais sobre um assunto, é como se eu fosse trazendo vários personagens e pontos de vista sobre esse assunto. Ou seja, eu, sozinho, vou validando aquilo infinitamente. Porque como você colocou no exemplo do seu amigo, Fê, ele só para e fala, eu gosto disso, eu aceito isso, e é isso.
e você ficar pensando mil coisas sobre aquilo. E eu acho que nesse momento de pensar mil coisas sobre aquilo, eu justamente vou validando aquela culpa, porque eu começo a ver, tipo, várias interpretações possíveis sobre aquele fato, e aí eu não sei se eu sou meio depressivo e tenho um viés mais negativo sobre a maneira que eu interpreto as coisas, mas com certeza, na minha perspectiva pessoal, sempre quando eu penso muito sobre um assunto, eu tendo a trazer muito mais todos os pontos de vista negativos sobre esse assunto. De certa maneira, é como se eu criasse uma mini sociedade dentro da minha cabeça para intensificar mais ainda aquela culpa. Porque você vê o acontecimento e aí você começa a olhar ele por várias óticas que te julgariam. Isso é meio pesado. Eu tava pensando enquanto você falava, Ed, na questão da diferença entre o senso de culpa e de responsabilidade. E eu tava pensando na relação disso com essas questões que a gente tá trazendo sobre religião, ateísmo, sei lá. E eu tava vendo uma relação entre justamente o fato de eu assumir, ou de ser atravessado constantemente por essa culpa, que eu entendo também por um senso de responsabilidade. Esse senso de responsabilidade no sentido muito simples. Ser responsável significa responder por aquilo que a gente faz, não significa dizer se aquilo que a gente fez é certo ou errado. A gente pode ter feito uma coisa errada, mas eu respondo por aquilo, assumo que eu fiz aquele erro, assumo para mim a carga daquilo, né? Eu prefiro pensar as dinâmicas da vida a partir dessa questão da responsabilidade exatamente do que em relação à questão da culpa. E justamente porque eu abraço a minha responsabilidade, o Fê começou a falar uma coisa que me fez lembrar, você não usou essa expressão, mas me fez pensar na temática do livre-arbítrio. Porque, de um certo modo, se a gente decide as coisas, a gente carrega a carga de responsabilidade de culpa por aquela escolha, isso é o nosso livre-arbítrio. E aí eu pensei que foi justamente essa questão do livre-arbítrio que me fez também, entre outras coisas, de desistir de acreditar na religiosidade monoteísta nesse sentido. Porque se eu tenho livre-arbítrio, se eu posso escolher as coisas e elas não são determinadas por uma deidade, um Deus único que está mandando eu fazer a coisa ou escolhendo por mim nesse sentido, porque se fosse isso eu falaria, bom, eu não estou decidindo nada, eu sou um títere desse Deus, a responsabilidade não é minha, mas se eu assumo isso claramente, significa que eu decido para além dele. Aí eu fico pensando, se eu posso ser para além de Deus, Deus não é a totalidade do todo, e se Deus não é a totalidade do todo, então Deus não é tudo que estão dizendo, então Deus não é Deus. Assim, tô pensando no meu caminho na infância, quando eu fui abandonando isso, assim. E eu vejo essa relação, na verdade, do fato de, então você tem livre-arbítrio? Eu falo, beleza, se eu tenho, então Deus não existe. É um pouco essa minha resposta que eu dou, assim. E é curioso, porque justamente essa sensação dessa responsabilidade, dessa culpa constante, é como se fosse essa carga que eu carrego para não poder aliviar isso, essa constância dessa inquietação nas costas de um Deus que eu poderia dizer assim, foi ele que fez a coisa ser desse jeito. Agora, Lê, eu acho que justamente o fato de a gente não corresponder à responsabilidade que nós temos em mente, etc., é que gera a culpa. Eu acho que a culpa também é consequência de um sentimento ou uma necessidade de ser responsável pelos seus atos e etc., e sobre o que a gente imagina que isso está causando nos outros ou nas relações que a gente tem. Uhum. Mas aí não é diferente dessa culpa de quem fez algo errado, a culpa no sentido jurídico, né? Essa inquietação sim, que eu fica o gostei tempo inteiro nos interrogando sobre o que a nossa ação produz sobre o outro. E isso pode virar um jogo de espelhos ao infinito nesse sentido, né? Porque a gente vai ficar Eu o tempo gosto de inteiro... culpa existencial que você falou, eu acho que é uma definição bacana, porque já vem como diz o Id, já vem de berço, né? Você já nasceu. Exatamente. Você nasceu culpado. Porque é isso, se a sua vida inteira você teve questionando as regras de tudo, é natural que isso seja algo tipo que esteja cravado na nossa existência, assim. A partir do momento que você se entende como neurodivergente, né? Quando você recebe um diagnóstico, começa a olhar para o seu passado e fala, nossa, realmente, eu sempre fui diferente, tiveram várias coisas e por aí vai. E vou dar o exemplo da religião aqui, sobre como, tipo, por mais que a gente tenha esse autoconhecimento sobre a gente, a culpa ainda premia a nossa vida. E é muito complicado fugir dela. Por exemplo, eu não sou religioso, não acredito em Deus, mas gosto muito do candomblé. Eu comecei a frequentar um terreiro, e quando eu tava jogando os búzios, numa conversa com o pai de santo, eu comecei a falar pra ele, cara, sabe porque eu nunca vou conseguir ser religioso? Porque pra seguir uma religião, eu tenho uma obrigação com a religião. E se eu não cumprir essa obrigação, eu sou culpado. E eu não consigo lidar com isso, cara.
Eu não consigo lidar com a ideia de que, tipo, eu tenho que vir aqui prestar oferenda pros orixás. Eu não consigo nem imaginar a ideia, na verdade, que existe algo superior que vibra nessa mesma energia mundana que é a nossa, né? Do ter que, né? Eu olho pros animais, eu fico observando eles e falo, os animais não têm que nada, eles só são. É genial, tipo, eles só existem, eles só fazem, as coisas só acontecem. Então, tipo, se essa é a lei da natureza, por que que na nossa sociedade, então, a gente tem a obrigação de fazer as coisas? E por que que eu trouxe o Zen do Candomblé, tá? Porque é uma religião que me atrai muito, que eu gosto muito, que eu adoraria poder participar, mas o ponto é, para você participar de coisas, essas grandes coisas sociais, né, tipo eventos religiosos, trabalho e por aí vai, você é obrigado a se encaixar em uma série de regras sociais. Porém, quando você tem a consciência de que você não vai se encaixar nessas regras sociais, você fica meio numa sinuca de bico. Putz, eu sei que eu sou assim, eu não consigo mudar, essas são as regras do jogo, eu não consigo jogar. Como você se sente culpado. Por que que todo mundo consegue mudar e eu não? Por que que todo mundo consegue, tipo, ficar em silêncio quando eu não consigo? O que tem de errado comigo? Quando que eu vou conseguir ser diferente? E aí eu volto porque eu falei lá atrás, que é a coisa da raiva, né? Aí eu começo a sentir raiva quando é culpa comigo mesmo de não executar as coisas que eu queria fazer. Por quê? Para eu conseguir ser aceito, eu preciso justamente me colocar como muito especial, né? Como, tipo, é necessário. Porque Agora, essa é a Ide, única quero maneira. trazer mais uma outra sensação aqui que eu tinha lembrado, que é a questão da vitimização, culpa e vitimização, Nossa, gênio. né? É. O quanto a gente também se coloca nesse lugar de vitimização, né, de vítima. E eu falo por mim, porque embora muitas vezes eu não perceba, porque a intenção supostamente não é essa intenção racional, eu já duas pessoas, um diretor meu uma vez me falou e eu não esqueci, e meu pai também já me falou uma vez como sendo uma coisa recorrente, né? Que você se vitimiza. E aí, desde que ele falou isso daí já faz uns 6, 7 anos, que eu pensei, nossa, não é que é mesmo que eu me vitimizo? Mas não era isso que eu queria fazer, assim, de tipo de coitadinha, porque o coitadinha é tipo uma carapuça que nem cabe em mim, eu nem visto, eu nem gosto, inclusive. Mas a gente acaba nesse lugar, né, que é um lugar quase de acolhimento, a vitimização, do nosso autoacolhimento para a nossa culpa existencial. Né? Você começa a, de repente... Fala, Fê. Desculpa, você falou um monte de coisa, eu fiquei pensando numa coisa engraçada de culpa, que é tipo o estereótipo que tipo você ou você fisicamente já carrega de culpa e aí você tem que quando você entra no novo ambiente, você tem que quebrar essa culpa antes de começar a falar. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma cara, tipo, louro, tipo, branco, hétero, tipo assim, tem todos umas culpas de sociedade que já vem, tipo assim, já tem até definido qual deveria ser a minha opinião, se eu deveria ser de direita ou esquerda, tipo assim, tudo já meio pré-definido antes de eu entrar no lugar. E aí, tipo assim, e eu sempre brinco que, tipo, uma grande parte das minhas opiniões, ela não batem com o meu estereótipo físico, que as pessoas já têm pré-definido sobre mim. Então, quando eu entro no trabalho, a gente até brinca lá com a galera que hoje, tipo, é muito minha amiga, que eu saio constantemente, fala que, tipo assim, eu já saí negativo, falo assim, cara, ele deve ser isso, baseado no que eu, na physique dele, no que ele posta no LinkedIn, qualquer coisa dele, nesse quesito. Aí eu tenho que quebrar, então, tipo assim, eu começo tendo que, tipo, negar uma culpa que já vem pré-definida, né, sobre a minha pessoa antes de eu começar. E aí é todas essas culpas que já vêm pré-definidas sempre. Tipo assim, se você é homem, você já tem essas definições. Se é mulher, já tem essas definições. Se você é branco, já tem essas. Tipo assim, já a sociedade tem cheio de definições que às vezes não bate com a sua personalidade ou com quem você quer ser. E aí é uma culpa que, de todos os temas de culpa que a gente falou, é uma que a gente não tem, que é tipo assim, a culpa que já está embutida em você e que não bate com o que você realmente acredita. E aí você tem que... Mas aí eu trouxe um tema muito profundo pro final do podcast, assim, mas é uma coisa sobre uma terceira vertente sobre a culpa que eu realmente sinto
por achar que as minhas opiniões não batem exatamente com o estereótipo que as pessoas veem de mim fisicamente. Eu queria dar um exemplo que aconteceu agora, que eu acabei de me sentir culpado, e que talvez isso converse um pouco com essa... Acho que talvez nós, pessoas autistas e neurodivergentes, nos sentimos mais culpados por ter uma consciência maior sobre nós mesmos e sobre o que a gente fala. Porque justamente como se comunicar com o meio é um desafio, no momento que você vai fazer isso, você está muito atento ao que você está falando. E justamente por a sua cabeça pensar mais do que o normal, ela vai fazer conexões mais rápido, que te levam a lugares de maneira mais rápida, fazendo ser difícil a socialização. Por que eu fiz toda essa introdução? A Dani acabou de falar um negócio, e eu falei assim, gênio. Na hora, minha cabeça falou assim, machista. Por que você não falou gênia? Boa. Aí, pior fui eu que nem Acontecendo percebi. ao vivo e em cores aí. E aí Maravilha. exato. E aí eu fiquei me perguntando, caramba, será que todo mundo saca essas coisas? Será que isso é só eu? E aí, esse é um exemplo claro de como é se sentir culpado constantemente, tipo, em cada palavra sua, porque você nota as coisas que você fala, e não é que só você nota e você conecta com 30 mil coisas muito rápido, muito mais rápido que a média. E é muito difícil conectar isso para as pessoas, e eu acabei de mostrar para vocês. Acabou de acontecer. Não, muito legal isso que você está falando, Id, porque uma das razões pelas quais eu não fico revisitando e reassistindo coisas que eu faço, tipo episódio de podcast, entrevista, gravação, quer que seja mesmo as coisas que eu escrevo, é para não ficar assim, por que eu usei esse verbo e não aquele, por que eu coloquei essa conjunção e não a outra? É infernal mesmo. Então eu prefiro não ficar fazendo isso propositadamente, eu faço e entrego, falo, bom, já fiz, já falei. Eu também. E aí eu fico com essa hiperconsciência do instante para pensar, bom, não tô fazendo nada que vai me desabonar aqui, eu assumo que eu tô falando hoje, amanhã e depois de amanhã e tá tudo certo, mas eu já saio desse princípio para não ter que ficar olhando de novo, porque já basta o que eu faço no pensamento, ainda ter que fazer isso concretamente, não, muita coisa. Desde criança, eu não revisava a prova, inclusive. Também, todo mundo sempre, terminei, agora vou revisar. Não revisei nada. Era pior, né? Mais interessante isso. Eu também sou muito assim com tudo na vida, pessoal. Tipo, em aula, né, as pessoas falam muito de anotar e não sei o que você tem que memorizar. Eu sempre falei, eu sei o que eu sei agora. Eu não vou ficar me preocupando em decorar nada. Se eu tiver que saber, eu sei. Se eu não souber, eu vou saber em algum outro momento. E eu sinto que talvez seja algo... Com ou sem seja culpa você falava isso, Id? Você falava isso com ou sem culpa para os seus colegas? Olha, de certa maneira, eu me senti um pouco culpado, sabia? Porque eu vou falar isso agora recentemente na aula de francês, onde eu tava falando justamente isso, sobre, tipo, como eu aprendo. E aí, no meio, eu comecei a me sentir culpado, falando, nossa, será que sou eu que não consigo me encaixar? Porque esse cara já ensinou outras pessoas essa Como língua. é culpa em francês? Eu não sei sabemos. ainda. Alê? Mas... culpabilité. A palavra eu não culpa também é a aguento mesma quando é a origem. mesma coisa. É mesmo. E não Mas, traz enfim, nenhuma novidade. Nenhuma novidade. E eu fiquei me questionando, assim, tipo, pô, por que eu sou diferente, né? Por que eu só não anoto, então, pra agradar essa pessoa? E aí você começa a se sentir culpado, né? Até pelo modo como você aprende as coisas e aprende as coisas como é diferente, aí você fica com aquela síndrome do impostor, porque você não sabe por que você sabe, outra pessoa se esforçou tanto, você não precisou e você fica assim, certamente eu fiz alguma coisa errada por não ter me dedicado tanto a esse assunto quanto a outra pessoa, embora talvez você esteja com um domínio maior sobre ele do que os outros, nesse sentido. Nossa, com certeza, totalmente nesse sentido. Uhum. É isso, pessoal. Culpa. Aê, culpa por ter passado do horário agora. Quem está se sentindo culpado, Felipe, por estar atrasado? Eu preciso correr aqui, tô aqui agitado aqui. Maravilha, bom, pessoal. Muito bem. Um grande abraço. Bom, aguardem o nosso próximo episódio, que também vai entrar um pouco nessa nuance de culpa. É verdade, Mas isso é bom falar do próximo uma episódio, outra abordagem. É verdade. Não é? Maravilha, Sem um grande spoiler. abraço, pessoal. Um beijo pra vocês, gente. Tchau. Tchau.